E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vocês sabiam que dos nossos vídeos gravados, o vídeo de reflexão só do Evangelho de Mateus, esse já é o número 55, e de todas as reflexões que eu gravei, esse já é o de número 101. E vamos para a nossa reflexão de hoje. Nós vamos ler Mateus, capítulo 21, nós vamos ler versículo 23 até o 32. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? E Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro, o pai disse a mesma coisa. E respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas que estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos, as prostitutas, acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Até aqui nós vamos ler. E eu sempre lembro vocês de fazer as suas próprias leituras, acompanhar com a gente aqui, fazer as suas reflexões, deixar que o Espírito Santo também fale ao seu coração e reflita também junto conosco aqui. Nós acabamos de fazer, só para contextualizar aqui, a última reflexão, onde Jesus faz aquela limpeza no templo, né? Onde ele aplica o zelo do Senhor, onde ele tira dali os cambistas, os que vendiam, os que faziam comércio no templo do Senhor e exorta eles. E aí Jesus voltou ao templo, né? Nesse contexto aqui, e estava ali ensinando. E quando ele estava ensinando, aqui diz que os anciões, os sacerdotes, os principais, ou seja, a galera que eram os mais importantes, dos que ensinavam no templo, né, dos religiosos da época, provavelmente ficaram muito admirados com o ensino de Jesus e o questionaram sobre a sua autoridade. Com que autoridade ele ensinava ou quem lhe dava essa autoridade. E a reflexão aqui, eu coloquei um título de Deus vê e conhece o coração. E nós vamos refletir sobre isso. Quando ele é questionado sobre a sua autoridade, Jesus aproveita a oportunidade para ensinar mais uma vez os que o questionavam, né? Eles questionaram sobre a autoridade e Jesus responde a eles que só lhes responderia se eles lhes respondessem a pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus foi: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? A autoridade de ensino de Jesus, o conhecimento, a revelação que Jesus demonstrava em seus ensinos sempre surpreendia. E isso gerou o questionamento nos principais que detinham conhecimento, que ensinavam, que eram os mestres, que eram os conhecedores da Bíblia da época, da palavra da época. E Jesus demonstra para eles de onde vinha a sua autoridade com a sua própria pergunta.
Sabendo eles a resposta dessa pergunta que Jesus lhes fez, eles sabiam de onde vinha essa autoridade. E a autoridade de Jesus vinha da obediência a Deus, vinha do próprio Deus. Jesus era Deus. Nesse contexto ele não fala sobre isso, né? Mas é essa o entendimento. Porém, o que nós vamos refletir aqui sobre esse questionamento dos fariseus. A pergunta de Jesus, né? E a resposta deles revela o coração deles distantes. Porque eles sabiam, na verdade, a resposta de onde vinham, mas não queriam assumir essa verdade, de quem Jesus era, de onde ele vinha e de onde vinha a sua autoridade. Eles não queriam a verdade, eles queriam a verdade deles, eles queriam que Jesus submetesse aquilo que eles queriam, por conta do egoísmo, por conta da posição, por conta do status, por conta da religiosidade, da dureza de coração deles, como Jesus várias vezes refutou, né? E não adiantava dizer que sabiam sem atitude, ou que não sabiam e ter uma atitude diferente. Por quê? Porque o que Jesus estava revelando e ensinando aqui era que ele via o coração, a intenção, a verdade que estava no interior deles. Eles discutiram entre si. Talvez Jesus nem ouviu, talvez os discípulos tenham ouvido, mas Jesus, sendo Deus e em sua sabedoria, sabia o que passava no coração deles. E é isso que nós precisamos refletir. Sabe, às vezes obedecer a Deus em atitude, e a parábola vai falar sobre isso um pouco à frente, e em coração não, ou a um líder, Jesus deseja tratar e trabalhar isso no nosso interior. Ele vê o que nós sentimos e as nossas motivações. Tanto é que ele explica sobre isso nessa parábola, a partir do 28. Ele fala sobre um pai e 2 filhos. Então também lhes digo, com que autoridade lhes faço, 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. O primeiro filho, quando o homem chama a trabalhar, disse que não queria ir, mas depois se arrependeu e foi. O segundo filho disse sim, Senhor, mas não foi. E é exatamente sobre essa intenção do coração, em que revela a atitude que nós temos, que Jesus estava trabalhando e ensinando na vida desses escribas, sacerdotes e anciões. Jesus queria demonstrar que o que ele via era o coração e não somente a atitude. A atitude deles era de quem sabia de onde vinha a autoridade de Jesus, mas o coração revelava que eles estavam longe de Deus. A parábola em que Jesus conta demonstra para nós 2 tipos de pessoas. O primeiro filho é os pecadores, aqueles que demonstram que não querem, mas se arrependem depois e vão. E o segundo filho são os religiosos, os que falam da boca para fora que querem, mas no fim não fazem e não são. Esses são os 2 tipos de pessoa que Jesus usou de exemplo nessa parábola e que podemos aplicar nas nossas vidas. Não adianta simplesmente obedecermos de boca, mas sim de coração. As nossas atitudes precisam estar alinhadas com as nossas intenções e com os nossos desejos. E é aonde Jesus precisa e deseja trabalhar, é no nosso interior. É no desejo do sim aqui dentro e a atitude ser coerente com esse sim interno do nosso coração e da nossa mente a Jesus. As nossas atitudes podem ser planejadas, mas a intenção do nosso coração muitas vezes ela é natural e automática naquilo que sentimos, naquilo que realmente somos como essência. Ou seja, nós precisamos tratar o interior, para que o exterior revele a verdade de que está dentro de nós. O primeiro filho eram os pecadores, mas os pecadores arrependidos. E que, detalhe, já estavam participando do reino de Deus. Olha isso. Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Ou seja, ao se arrependerem e crerem em Jesus, eles já estavam participando do reino de Deus. Segundo, filhos religiosos, enganados e que estão fora do reino de Deus, pensando que estão dentro. Eles achavam que estavam por conta do que faziam,
e da posição que estavam. Mas Jesus refutou isso e trouxe o verdadeiro entendimento e a importância de saber que Deus realmente conhece o nosso coração e as nossas intenções. Reflita sobre isso. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por conhecer os nossos corações, por saber, Deus, as palavras que vão sair na nossa boca mesmo antes delas saírem. Obrigado porque o Senhor sonda os nossos corações e sabe das intenções daquilo que fazemos ou daquilo que falamos. E o Senhor deseja tratar isso em nós, para que o nosso sim de boca seja um sim de coração, Pai, de intenção, de desejo transformado e renovado pelo Senhor. E essa é a minha oração para que o Senhor faça isso na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. E eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.